Não foi um. Ah, eu esqueci de perguntar. É que nós vamos. Desculpa, Jéssica. Se eu esquecer, você pode me lembrar, tá? Que a gente vai gravar. Então, eu imagino que esteja tudo ok com todo mundo, tá? Se não estiver ok com algum de vocês, então a gente pede que vocês fechem a câmera para não se incomodarem, tá? Com a gravação. Bom, então, a independência dos Estados Unidos não é um fato aleatório. Quer dizer, os americanos, os colonos naquela época, que ainda não eram americanos, eles. Alguém está aqui na tela. Tá. Bom, então, eles não acordaram um dia, assim, do tipo, "Que tal sermos independentes?" Tá? Não é assim que funciona. Tudo tem um contexto. E esse contexto, Vlad, ele é, tem vários anos, tá? E ele se gesta, né? Tem a gestação na Inglaterra. Então, o que esse processo, na verdade, que tem como consequência, que termina com a independência dos Estados Unidos, é um processo que tem a ver com os aspectos políticos e filosóficos da época, em que, em política, nós vamos passar do absolutismo para o republicanismo, né, para a república. Então, o que talvez a maioria de vocês lembre, a Revolução Francesa, por exemplo, que é muito estudado, principalmente na escola, que aconteceu em 1792, em que uma revolução popular depõe um rei absoluto. Isso aconteceu na Inglaterra mais de 100 anos antes, no século XVII. Então, na Guerra Civil, o que é chamado de Guerra Civil, mas na verdade é uma série de vários conflitos civis entre 1642 e 1652 na Inglaterra, colocam em xeque a ideia do absolutismo, de um rei com poder absoluto. Agora, o absolutismo, como ideia filosófica, vamos dizer assim, o que prega? Na verdade, a ideia era que o poder do rei, ele vinha de Deus. Portanto, os súditos, o povo, ah, ah, tinha que obedecer, né? Era uma situação muito vertical, muito autoritária, em que o rei mandava e o povo obedecia. Evidentemente, essa é um exagero, e os reis na Inglaterra, por exemplo, eles desde muito cedo sempre tiveram a figura do parliament, uma espécie de parliament. Não é tão grande nem tão representativo como é hoje, mas os lords sempre estiveram ali para fazer uma espécie de contrapeso ao poder do rei. Só que na época do absolutismo, evidentemente, o rei tinha muito poder. E o rei Charles I, ele, inclusive, durante alguns anos, ele foi, inclusive, chama-se o período da tirania, porque ele chegou, em algum momento, a dissolver o parlamento e começou a governar praticamente só. Depois o parlamento foi restituído, mas sempre teve um conflito
ali. Eh, e o rei, ele adotou medidas muito autoritárias, ah, como aprovar leis de impostos, por exemplo, injustos, e uma série de outras medidas que não levavam em consideração, não levavam em conta a voz do parlamento. Então, houve muitas lutas que acabaram com a execução do rei. Então, o rei foi julgado e foi executado. E aí, quem se destaca é o Oliver Cromwell. Oliver Cromwell fundou o que é conhecido como a Commonwealth, ok? Que existe, inclusive, hoje em dia, né? Que é essa comunidade de nações dos reinos, do que é o Reino Unido, que são os reinos da Escócia, a Irlanda, o País de Gales e a Inglaterra, né? Então, não esqueçamos que a Inglaterra é tudo isso, né? Não é apenas, não é um só povo, né? São vários. E Oliver Cromwell, até 1658, entre 53 e 58, a Inglaterra não foi uma monarquia, foi uma república. Então, vejam como a semente, né, da ideia de uma república, de um governo com uma participação parlamentar, uma participação do povo, em vez de uma monarquia, já nasce no século XVII, mais de 100 anos antes da Declaração da Independência dos Estados Unidos. E por que isso é importante? Porque quem se independizou tá, eram ingleses. A gente não pode esquecer isso, né? Eu acho isso interessante, bonito até, de que hoje em dia a gente pensa, bom, os americanos são, né, os brasileiros, enfim, mas antes da independência não eram, não eram, não tinha uma identidade nacional diferente. Eram né? E por parte, né, vamos ver também que na filosofia, né, nós estamos entrando no século do Iluminismo. Então, esses dois filósofos que eu coloco aqui, o Thomas Hobbes e o John Locke, que são filósofos, os dois do Reino Unido, são filósofos importantes, por quê? Pelas ideias. Então, nos livros deles, eles tratam da questão da legitimidade do poder. Então, o poder, dizem eles, o poder e o direito de governar pertence não ao governante, neste caso, não ao rei. O rei não tem o direito de governar. Quem tem o direito de governar são as pessoas que dão ao rei o poder. Então, a consequência é a seguinte, que as pessoas deveriam obedecer às ordens do rei apenas e exclusivamente apenas se elas funcionassem ou fossem benéficas para eles, para as pessoas. Olha a mudança de paradigma, ok? De a ideia do absolutismo, de que o rei tem um poder total que advém de Deus, para a ideia de que nós somos seres com autonomia suficiente para nós nos autogovernarmos e que, na verdade, você vai dar um pedacinho dessa autoridade que você tem sobre você mesmo, você vai dar um pedacinho junto com a outra pessoa e cada um de nós vai juntar
esses pouquinhos do nosso direito de autogoverno, vamos juntar e vamos dar esse poder ao governante. Então, isso é chamado de contrato social. Então, isso dá legitimidade a quem governa. Então, e aí, John Locke, por exemplo, que é posterior a Thomas Hobbes, ele vai trabalhar mais essa ideia e vai levar a algo um pouquinho mais extremo do que Hobbes. Então, John Locke vai dizer, por exemplo, que nós temos direitos inalienáveis. Por exemplo, direito à vida, direito à liberdade, o direito à propriedade. Ele vai dizer que se um governante fizer abuso de poder, as pessoas têm o direito de depô-lo, de tirá-lo do poder e colocar no poder uma figura de autoridade, um governante, que seja capaz de governar em benefício do povo. Então, olha como essas ideias estão já no século XVII. Então, são essas ideias, esse contexto político e filosófico que vai ter como consequência, na verdade, a Declaração da Independência dos Estados Unidos. Então, bom, e antes de passar para o próximo slide, uma coisa interessante. Eu coloquei no último slide o texto da declaração. Então, nós vamos ver como esses conceitos estão, assim, quase colados na introdução da Declaração da Independência. Os direitos inalienáveis, de como, quando a figura de um governante abusa e prejudica o povo tem o direito de tirá-lo do poder e colocar no poder alguém que seja benéfico para eles. Bom, tem aqui todos esses links, eu coloquei na parte final, nas referências bibliográficas, e eu vou disponibilizar isso para quem quiser, depois desse encontro, tá? Vamos, então, agora para antecedentes econômicos. Então, o mercantilismo. O mercantilismo era o sistema que regia na época, o sistema econômico. E ele é um co-protagonista do absolutismo. Então, se existia um absolutismo, uma ideia de um poder que podia fazer tudo, quase tudo, e todo mundo obedecer, o mercantilismo é mais ou menos um reflexo disso. É uma teoria econômica e uma prática comum na Europa entre os séculos XVI a XVIII, na qual a regulamentação governamental sobre a economia é fundamental, tá? E o propósito era aumentar o poder do Estado em detrimento de poderes nacionais rivais. Daí nasce essa competição entre impérios, entre nações, que depois, né, vai ter, quer dizer, um final trágico lá no início do século XX, com a Primeira Guerra Mundial. É incrível como, quando a gente vai vendo a história, está tudo ligado, está tudo interconectado. Isso é impressionante. Eu acho uma das coisas mais incríveis, assim, mais bonitas da história. Então, quais eram os princípios do mercantilismo? Em primeiro lugar, o acúmulo de metais preciosos, tá? De ouro, principalmente, e prata, como moeda, como valor de troca.
E eu fico assim, impressionado, imaginando. Vocês conseguem imaginar, por exemplo, os espanhóis que chegaram no México ou no Peru, com essa quantidade de ouro, e que essas populações indígenas não, pelo menos até onde eu sei, é, tinham outros princípios econômicos. Eles não utilizavam o ouro da mesma maneira que era utilizado na Europa. Mas imagina assim que no teu sistema econômico, algo como o ouro, por exemplo, o dólar, o euro, sei lá, e você descobre uma terra onde, sei lá, tudo é feito de euros, assim, é para pirar, né? É incrível isso. Bom, e no mercantilismo, qual era o papel das colônias? As colônias serviam para duas coisas: para serem mercado dos produtos produzidos na metrópolis e fornecedores de matéria-prima. Uh, e o monopólio do comércio estava nas metrópoles. Quer dizer, colônias portuguesas só podiam comercializar produtos com ou através de Portugal. As espanholas, a mesma coisa com a Espanha, as francesas e assim por diante, e, logicamente, as colônias inglesas não eram uma exceção. Bom, este sistema, o do mercantilismo, que preza pelo acúmulo. Interessante isso, são teorias, esses conceitos econômicos são bem interessantes. O acúmulo de riqueza, né? Então, a balança comercial, evidentemente, tinha que ser positiva, as exportações tinham que ser mais do que as importações, e é a base do sistema posterior, que é o sistema que nós temos hoje, que é o capitalismo. Né? Mas o capitalismo entra com outro conceito, eu diria que um conceito adicionado, que é o conceito de lucro, tá? Em que não é necessariamente o acúmulo existe, tá? Mas é mais importante o lucro para o capitalismo, tá? Enfim, continuando com os antecedentes. Então, nós estamos nesse cenário de absolutismo que está sendo contestado na Inglaterra, onde houve guerra civil, onde um rei foi decapitado, onde houve um período de mais ou menos 6 anos de república, onde as ideias filosóficas estão mudando o centro de uma figura de autoridade como rei para o indivíduo. E o indivíduo com a capacidade de se autogovernar, de ser ele próprio quem decida o que é bom e o que é ruim para ele, tá? Isso é fundamental. E o mercantilismo, como teoria econômica, que era o reflexo do absolutismo, ele, logicamente, começa a sofrer ataques, né? Então, o parlamento britânico, como uma maneira de controlar as colônias, aprova umas leis chamadas de Navigation Acts em 1651, para controlar o comércio das colônias, mas isso prejudicou muito aos colonos, comerciantes, que não podiam comerciar com outros países, né? Então, logicamente, o que eles fizeram é o que faria todo mundo, buscam qualquer brecha para poder comerciar e comercializar de maneira ilegal. E como uma maneira de controlar isso, essas leis de navegação foram aprovadas. A repressão foi forte.
Então, é importante entender o seguinte, antes de passar para o seguinte ponto, assim, como é feita essa repressão? Essa repressão, além de um fato policial, tem questões jurídicas envolvidas também. Então, por exemplo, ah, ser julgado. Ser julgado por que jurisdição? Né? A jurisdição da colônia ou da coroa? Então, o que é mais justo? Evidentemente, se um colono mora em Massachusetts, por exemplo, é, você pensaria, lógico, que ele seja julgado na corte de Massachusetts. No entanto, com as leis mais repressivas, muitos deles não eram julgados na jurisdição local. Eles eram julgados por uma jurisdição na Inglaterra. E aí o cenário muda, entende? Porque a outra jurisdição pode decidir de maneira muito enviesada ou muito mais injusta o caso. Então, esse tipo de questões são, eu diria, as mais sérias e as mais difíceis e as mais difíceis para as pessoas. Esse tipo de injustiças legais, né? É muito complexo. Então, a repressão chegou a um ponto em que o rei Charles II, em 1684, vai revogar o estatuto de Charter Colony das que eram consideradas New England, ok? Lembra que a gente viu na conversa, no encontro passado, que são as colônias do norte, tá? A gente tem que, eu vou, na verdade, mostrar para vocês os três tipos de charters. Charter é um contrato, basicamente um contrato, entre o rei e os colonos. Então, existiam três tipos de charters. O primeiro era o charter real, Royal Charter, tá? E o Royal Charter é o que tem mais controle do rei, tá? Da coroa, o que tem menos autonomia para os colonos. Em segundo lugar, existia um Proprietor Charter, que era um contrato dado para uma pessoa. E essa pessoa podia, na colônia, com ajuda, ela aparentemente decidia como ela ia ser ajudada, se era por uma assembleia local, etc., mas era essa pessoa quem estabelecia as normas, as leis locais. E é muito interessante, vocês podem até se perguntar, bom, mas isso existiu, né, de dar uma colônia para uma pessoa? Existiu. E foi o que hoje é o estado de Pensilvânia, que foi dado para um senhor chamado William Penn. E William Penn, por isso é o estado de Pennsylvania, porque vem do William Penn. Interessante isso. E bom, e o terceiro charter, o terceiro contrato, é o charter, Charter Colony, uma colônia chamada Charter Colony, em que os colonos, eles têm autonomia para decidir as questões da colônia no grupo de colonos. Então, vamos lembrar do Mayflower. O Mayflower, os puritanos que estão chegando na costa do que hoje é o estado de Massachusetts, eles escrevem o pacto, né? O compact, em que eles se comprometem a juntos decidirem as melhores, tomarem as melhores decisões em prol da comunidade,
eles querem construir um novo mundo, uma nova cidade, onde, enfim, eles vão poder construir o seu mundo ideal. E eles tinham esse contrato, né, essa permissão ao serem um charter colony. Só que aí tem esse conflito, né, do mercantilismo, do modelo econômico, que é um modelo econômico centralizado, controlador. E aí os comerciantes, eles, lógico, como uma maneira de fugir desse controle, eles começam a comercializar produtos de maneira ilegal. O rei Charles revoga o estatuto de Charter Colony e Massachusetts, inclusive o que era denominado New England, passa a ser chamado de Dominion of New England, com o estatuto de Royal Colony. Ou seja, o rei tinha o poder total. O governador da Royal Colony era indicado pelo rei, ele governava com uma assembleia local, mas era um governador indicado pelo rei, pela coroa. Isso foi feito pelo rei seguinte, pelo James II, em 1685. Bom, existe uma revolta em Massachusetts, principalmente, porque eles não estavam acostumados a isso, né? Eles tinham chegado com muita autonomia, com muita liberdade. Imagina, de repente, começar a perder essa autonomia. Então, eles mandam um representante para poder falar com o rei e para convencer o rei de voltar ao estatuto de Charter Colony. No entanto, isso que aconteceu em 1688, eles enviam uma pessoa, mas a pessoa chega lá e dá de cara com o quê? Com outra revolução na Inglaterra. Uma revolução que se chama The Glorious Revolution. Então, o King James, e de novo, esse conflito, né, esse quase pugilato, assim, sabe, de parlamento querendo mais autonomia e mais poder, né, para compensar o poder do rei, e o rei não querendo, evidentemente. O James II era católico, tá? Então aí também tem uma questão religiosa, porque os ingleses já tinham, fazia muito tempo, a igreja anglicana, um rei católico parecia uma ameaça, em primeiro lugar, à tolerância religiosa, em segundo lugar, uma ameaça aos direitos, à autonomia dos protestantes, tá? O que eu acho interessante, inclusive, um rei católico, o que acontece? Quer dizer, o rei católico a Igreja Católica vai estar ligada aonde? Ao Vaticano, né? Ao Papa, que é o continente. Então, eu acho assim, impressionante, né, como... vocês lembram do Brexit? Né? O Brexit que foi em 2016, 2017, enfim, foi antes da pandemia. Mas o discurso do Brexit, das pessoas que apoiavam o Brexit, dos políticos, é um discurso que o que eu acho mais impressionante é que você pode ver assim a essência do discurso nestes episódios, de como eles não querem estar não querem ser sujeitos, nem querem estar, eles se sentem submissos a uma autoridade de fora, a uma autoridade do continente europeu. E eles são uma ilha, entende? Não quero nada, não quero que eles venham me dizer o que eu tenho que fazer. Eu quero a minha própria autonomia. Então, se a economia vai minguar por causa disso,
quase que eles não se importam. Na verdade, o princípio é outro. Eu quero a minha autonomia, eu quero o direito de eu poder decidir. Não está respondendo a regras, normas, impostos da comunidade europeia, entende? Então, a Revolução de 1688 tem pouco a ver com isso. Eu tenho este vídeo, que é um vídeo bem curtinho, é super didático, mas ele é bom, é um didático bom, tá? Que vai mostrar isso, de como o King James, ele é deposto, ele não é morto, eles não matam o rei, ele foge para a França, mas eles trazem o rei William, que era um holandês, casado com a filha dele, com a filha do James. Então, aí tem o elo, tá? Que era protestante, não era católico. E como o parlamento traz o rei, eles forçam o rei a assinar algo que se chama Bill of Rights, tá? Que é uma lista de direitos, ou, enfim, que garantem, né, os direitos de autonomia do parlamento por sobre a autoridade do rei. Vamos ver o vídeo e depois a gente continua. Vou, que a musiquinha é meio chatinha, eu acho. Então, vou tirar a música. Então, aí temos Charles II, que morre sem deixar herdeiros varões, né? E quem o sucede é o seu irmão, né? Mas ele era católico. Bom, aí o parlamento se revolta. Tá? The Whigs era o partido mais expressivo na época. E aí eles pedem para, eles juram o respaldo ao William de Orange, tá? Que era um holandês casado com a filha do James. E ele era protestante. Então, William decide navegar para a Inglaterra e tomar a coroa. James escapa para a França e o trono é oferecido a William e Mary. No entanto, né, quer dizer, no entanto, ou ao mesmo tempo, essa revolução é reconhecida como a Revolução Gloriosa. E em 1689, o parlamento força William para concordar com um Bill of Rights, que dá mais direitos ao parlamento, mais poder. E como dado mais anedótico, que foi passada uma lei em que depois, em 1701, era proibido que Inglaterra tivesse um rei católico, tá? Então, bom, essa foi a Glorious Revolution. Bom, vamos continuar. Aqui. Então, uma das coisas, por exemplo, que o rei William III faz, ele é devolver o estatuto de Charter Colony em Massachusetts. Então, lembram que o James tinha, na verdade, Charles II, mas James também tinha reforçado isso, de fazê-lo uma colônia real,
né, com o controle absoluto da coroa. O King William devolve esse estatuto. Bom, vamos continuar. E existe outro fato, que vai ser um fato bem concreto, assim, mas que tem a ver com tudo que a gente está falando, né? Que é a guerra com os franceses, tá? Que é chamada, em inglês, conhecida como French and Indian War. Por quê? Porque os franceses que tinham colonizado pelo norte, né? Mas eles declaravam que eles eram possuidores do território de toda a bacia do rio Mississippi, até o Golfo do México. Eu trouxe uns mapas aí bem interessantes para a gente ver. Lógico que essa é uma guerra entre a Inglaterra e a França, que é chamada da Guerra dos Sete Anos, de 1756 a 63, mas ele tem, uma parte dessa guerra aconteceu no território americano. Tá? Então, tem um livro que se chama The Last of the Mohicans, O Último dos Mohicanos, de James Fenimore Cooper, que é um romance escrito depois, escrito no século XIX, 1826, mas o cenário do romance essa guerra, tá? E fizeram no ano 92. Eu me lembro que eu vi esse filme. Eu sou velho. É um filme lindo, com Daniel Day-Lewis. Então, um ator super conhecido, grande ator. E o filme, eu me lembro que eu tinha, sei lá, 21 anos. E eu disse, bom, eu vou ver esse filme. Tem cara de ser, assim, aqueles romances super melados, assim, de época, sabe? E, pelo contrário, é super legal. É um filme muito bem feito. Eu trouxe o trailer para a gente ver um pedacinho só. Eu acho interessante. De repente, vocês ficam com vontade de assistir o filme. É super, super legal. Esse vai com som. It's not as I imagined it would be, thinking of it in Boston. Frontier is the only land available to people. Out here, they're beholden to none. As a new land was being carved out of an untamed frontier. Just dropped in to see how you boys is doing. One man, defiantly courageous, stood his ground. I thought all our colonial scouts were in the militia. I ain't your scout. You sure ain't no damn militia. One woman, fiercely independent, followed her spirit. My father warned me about people like you. He said, do not try to understand them. Do not try to make them understand you. Thank you so much. They shared an adventure. It was a war party. That means they're gonna be attacking up and down the frontier. That took them from the edge of the wilderness. He saved us. We're alive only because of him. Are those the actions of a criminal? And into each other's hearts. Why didn't you leave when you had the chance? Because what I'm interested in is right here. You've done everything you could do. Save yourself! Stay alive, no matter what occurs. I will find you. No matter how long it takes, no matter how far, I will find you. Academy Award winner Daniel Day-Lewis, Madeline Stowe. The Last of the Mohicans. Gente, é super legal. Eu me lembro que, assim, sabe esses filmes que você fica torcendo pelo protagonista? Parece até meio bobo, mas é verdade, tá super bem feito. E é inevitável fazer o link com o Guarani, né, de Zé de Alencar, né? Mas esses são temas, na verdade, mais do século XIX, do romantismo, né, de trazer a questão indígena como formação de uma identidade nacional. Embora a guerra, vamos né, ir um pouquinho mais para trás, século XVIII,
ainda, segunda metade, mas é século XVIII. Então, esse é o mapa. Olha só, aqui, deixa eu ver o horário. Nossa, tá. Então, aqui estão as 13 colônias, tá? Inglesas. O azul é a França. Agora, em termos de quantidade de população, aqui nas colônias já existem estimativas de que haveria mais de 1 milhão de pessoas, tá? Sendo que a França tinha aqui mais ou menos uns 100 mil colonos, tá? Como era um território muito grande, com poucas pessoas e tinha muitas populações indígenas, eles estavam quase que muito misturados e eles tiveram muita ajuda de muitas tribos indígenas, não de todas, porque também tinha tribos indígenas que se aliaram aos ingleses. Então, mas é conhecido como the French and Indian War, porque muitas tribos indígenas se aliaram aos franceses contra os colonos ingleses, tá? E eles começaram aqui, Fundo dos Pontos, o Forte Duquesne, que tem até uma pronúncia francesa, porque eles queriam disputar o vale do rio Ohio, que está aqui, ok? Então, os colonos estão vendo, os colonos ingleses, como eles já estão pressionando, fazendo pressão para expandir o território. Bom, a guerra, ela quem ganha é a Inglaterra, tá? E, no entanto, uma das principais consequências são as dívidas de guerra, tá? Ó, esses são a situação antes da guerra, 1754, o que está aqui em laranja é francês, esses territórios sempre foram disputados, né? E as 13 colônias aqui, tá? E aqui estão a cadeia de montanhas, das Appalachians, ok? Bom, então, duas consequências, assim, das mais expressivas. Em primeiro lugar, que quando a guerra termina, a Inglaterra decide que os colonos não podem passar desta linha daqui, que é chamada Proclamation Line. Por quê? Porque a guerra tinha sido muito sangrenta, tinha morrido muita gente, havia muito conflito com os indígenas, eles não queriam mais conflito. Então, proibido passar para cá. No entanto, imagina os colonos vendo esse monte de terra, não podendo passar, né? Isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, as dívidas da coroa. Então, a Inglaterra, de alguma maneira, tem que recolher dinheiro para pagar as dívidas. E começa a aprovar uma série de leis que visam, em primeiro lugar, o controle das colônias e, em segundo lugar, impostos. O primeiro Sugar Act, de 1764, eu não vou entrar em detalhe por uma questão de tempo. Stamp Act, Act significa lei, tá? Então, é a lei do açúcar, a lei dos selos, em que os colonos, para qualquer documentação legal, eles tinham que pagar um selo oficial, era um imposto direto. Lógico, isso causa revolta, porque eles não imagina, começam a te colocar um monte de imposto aleatório, começam as primeiras manifestações contra, tá? Manifestações mais públicas. E começam já a aparecer os grandes pensadores americanos. Começam a aparecer Samuel Adams, Benjamin Franklin, enfim, aparecer publicamente, eu quero dizer, tá?
que depois vão ser chamados dos Foundation Fathers, ok? Os pais fundadores. Os Townshend Acts, de 1767, tá? Para fazer, quer dizer, para abafar também as manifestações, os protestos, existe um episódio conhecido como Boston Massacre, em que o exército da coroa massacra, mata a alguns manifestantes, e isso é tomado, né, utilizado como um símbolo da resistência, tá? O Tea Act, que é talvez o mais conhecido, em que a coroa favorece uma empresa britânica, que é a East India Company, que dá a essa empresa o direito de vender chá sem isento de impostos. O que era totalmente injusto para qualquer outra empresa, né? Eles estão favorecendo o monopólio de uma empresa da coroa. Isso gera uma revolta, cria-se um partido político chamado Boston Tea Party, e começa, 2 anos depois, a guerra mesmo, guerra de batalhas mesmo, com as milícias. Então, a ideia da milícia, ou a palavra militia, neste contexto, é muito importante, porque ela vai estar também na Constituição dos Estados Unidos, tá? Porque, lógico, eles não tinham exército, eram colonos, né? O exército era da coroa, então eles só podiam formar milícias para poder se defender. Então, a guerra vai de 75 a 83, e em 76, o dia 4 de julho de 1776, as colônias declaram a independência, tá? The Declaration of Independence. Agora, eu trouxe aqui o texto, tá? Para a gente ver, que me parece interessante. O texto é um texto que é super fácil de encontrar na internet, é em inglês, né? Aqui tem esse que eu acho que me parece que é o mais utilizado dos arquivos nacionais, que está aqui, tá? O texto, a transcrição. Aqui eles disponibilizaram uma imagem do texto original, que é linda a imagem, tá? Lógico que aqui não dá para ver nada, mas algumas coisas só. In Congress, July 4th, 1776, the unanimous declaration of the 13 States of America. Aqui tem uma palavra que eu não consigo ler. When in the course, blá, 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 blá. Ok? Então, olha, eu encontrei uma tradução para o português na internet, que me pareceu super didática, super boa para o nosso objetivo, que eu vou abrir agora. Constituição. Assinada, o tradutor é um senhor que assina como J. Neto, da Universidade Estadual de Londrina. A Constituição dos Estados Unidos. Não é a Constituição que eu quero a Declaração de Independência. Sorry. Declaração, aqui. Declaration of Independence. Aqui. A declaração. Pronto. A Declaração da Independência está dividida, pode ser entendida em 4 partes, tá? A introdução e primeiro parágrafo. Depois é uma listagem de todos os abusos cometidos pelo rei. Depois,
uma espécie de declaração de identidade nacional diferente da identidade britânica, e a conclusão, que repete a necessidade da declaração da independência. Tá? Então, vamos ler o primeiro parágrafo, enfim, as primeiras linhas. Então, diz mais ou menos assim: quando, no curso dos acontecimentos humanos, se torna necessário a um povo dissolver os laços políticos que o ligavam a outro e assumir entre os poderes da terra posição igual e separada, a que lhe dão direito às leis da natureza e às do Deus da natureza, o respeito digno para com as opiniões dos homens exige que se declarem as causas que o levam a essa separação. Então, lembram das ideias filosóficas do contexto, né, do século XVII? Né? O povo tem o direito de, quando ele é abusado por uma autoridade, de depor essa autoridade e colocar no poder alguém que seja legítimo, tá? Então, consideramos estas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre estes estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Que a fim de assegurar esses direitos, governos são instituídos entre os homens, derivando-se os justos poderes do consentimento dos governados. Todas as ideias de Hobbes, de John Locke estão ali. Que sempre que qualquer forma de governo se torne destrutiva de tais fins, cabe ao povo o direito de alterá-la ou aboli-la e instituir novo governo, baseando-o em tais princípios e organizando-lhes os poderes pela forma que lhe pareça mais conveniente para realizar-lhe a segurança e a felicidade. Okay? Eu vou pular para a parte em que eles vão listar uma série de abusos cometidos pelo rei da Inglaterra. Então, a história do atual rei da Grã-Bretanha compõe-se de repetidas injúrias e usurpações, tendo todos por objetivo direto o estabelecimento da tirania absoluta entre estes estados. Para prová-lo, permitam-nos submeter os fatos a um mundo cândido. Recusou assentimento a leis das mais salutares e necessárias ao bem público. Proibiu aos governadores a promulgação de leis de importância imediata e urgente, a menos que a aplicação fosse suspensa até que se obtivesse o seu assentimento, e uma vez suspensas, deixou inteiramente de dispensar-lhes atenção. Ou promulgar outras leis para o bem-estar de grandes distritos do povo, etc. Por exemplo, esse aqui parece interessante. Dissolveu câmaras de representantes repetidamente, porque se opunham com máscula firmeza às invasões dos direitos do povo. Recusou por muito tempo, depois de tais dissoluções, fazer com que outros fossem eleitos. E assim continua, tá? Então, vocês veem que a questão dos impostos, na verdade, fica assim, desse tamanho, em relação a todas as outras série de lista de abusos de poder da coroa, né? O penúltimo parágrafo é interessante porque fala dos irmãos britânicos, né? Tampouco, na verdade aqui é T-A-M, pouco, não tampouco, mas tudo bem. Deixamos de chamar a atenção de nossos irmãos britânicos. De tempos em tempos, os advertimos sobre as tentativas do legislativo deles de estender sobre nós uma jurisdição insustentável. Lembramos-lhes das circunstâncias de nossa migração e estabelecimento aqui. Apelamos para a justiça natural e para a magnanimidade e conjuramos-los pelos laços
de nosso parentesco comum, a repudiarem essas usurpações que interromperiam inevitavelmente nossas ligações e a nossa correspondência. Permaneceram também surdos à voz da justiça e da consanguinidade. Temos, portanto, de aceitar a necessidade de denunciar nossa separação e considerá-los, como consideramos o restante dos homens, inimigos na guerra e amigos na paz. Muito interessante isso, porque é uma declaração de independência mesmo, né? Eu não sou mais britânico, entende? Aqui começa a formação de uma identidade nacional americana, de fato, no papel discursiva, né? E o último parágrafo repete a necessidade da independência e que as 13 colônias agora são estados livres e independentes. Então, é isso. É isso que eu preparei para vocês hoje sobre... antes de eu esquecer, só lembrando, se vocês quiserem essa apresentação, eu vou disponibilizar com a Jéssica. Coloquem no chat agora para ela, podem mandar diretamente para ela o seu e-mail, que ela manda para vocês. Eu fiz de maneira mais organizada, coloquei todas as referências bibliográficas. A primeira é do livro The Americans, que é o livro que pelo menos eu utilizei há algum tempo no high school, que é um livro muito bom, publicado pela editora Holt McDougall, é de 2012. O primeiro autor é Dancer, mas tem uma série de autores, vocês podem encontrar na internet. Eu vi, é um livro de alguns anos, não sei se é tão fácil comprá-lo, mas é um livro é para ensino médio, ele é mais didático, tem um viés mais didático, mas é muito bom, muito bom. E eu coloquei todos os links que eu utilizei, né, para preparar a apresentação, organizados por tópico, tá? Então, se quiserem a apresentação, é só mandar o e-mail para a Jéssica e, enfim, eu abro alguma pergunta, algum comentário. Alguma reactions. Eu queria agradecer e é muito interessante, né, a gente pensar no país se formando, assim, acho que você trouxe umas imagens que eu acho que, sei, para mim, pelo menos, funcionou muito isso de o que era o ouro, o que é essa separação, o que estava acontecendo. Então, queria agradecer. Obrigada, Henrique. Muito interessante, muito bom. Obrigado, eu que agradeço. Eu que agradeço. Então, bom, é isso. Semana que vem vamos ver a Constituição dos Estados Unidos. E a gente vai ver o sistema eleitoral, que foi um dos tópicos assim mais solicitados, assim, como é que funciona, né, nos Estados Unidos, porque eles não têm uma eleição, né, direta do presidente, é indireto, né, como foi organizado isso. A Constituição, na verdade, é um texto que é relativamente curto e simples, né, a Constituição americana. Então, a minha ideia é analisar o texto mesmo, tá? Mais do que comentários sobre, trazer o texto, e a gente vê como está dividido. Ele está super bem organizado, quase didaticamente organizado, e depois as emendas, né? The Bill of Rights, que, como vocês veem, tem origem lá no século XVII, tá bom? Começa às 19, horário do Brasil, tá? É isto. Muito obrigado pela presença. Desculpa, desculpa interromper, só lembrando uma coisa. Na semana passada, o senhor José Luiz Toro, se eu não me engano, fez uma pergunta e você me disse que você tinha pesquisado a resposta. Você quer respondê-lo agora? Porque ele está aqui hoje. Na verdade, é que não tenho muito uma resposta muito sólida, porque eu comecei uma pesquisa. Na verdade, existe sim, existem indígenas
né, que eram donos de cassinos, enfim. Então, tem toda uma questão em relação de que tribos eles eram, e de se a gente tem um livro interessante de uma historiadora que questiona se a gente deve colocar todos os indígenas dentro de um mesmo saco, né, de um mesmo pacote, porque são muitas populações indígenas, enfim, tem toda uma discussão ali. Então, eu estou respondendo apenas o que eu consegui, assim, pesquisar, mas eu agradeço, Rodolfo, porque... Obrigado. Aham. Não, é isso, por isso que é super importante, eu até peço desculpas de ter falado tanto, mas são através das perguntas de vocês, dos comentários, e que fica tudo mais rico, né? Agradeço, Henrique, mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço. Ok? Bom, passem bem, descansem, e até semana que vem com a Constituição, ok? Obrigada. Abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau.